Nossa história começa durante um período sombrio para os israelitas, que estavam sendo oprimidos pelos filisteus havia 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Agora, tenha o cuidado de não beber vinho nem bebida fermentada, e não coma nada impuro. Você ficará grávida e terá um filho cuja cabeça nunca deverá ser tocada por navalha, pois o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." Empolgada e admirada, a mulher correu para contar ao marido a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que o anjo voltasse para ensiná-los como deveriam criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo: "Quando as tuas palavras se cumprirem, qual será a regra que deve governar a vida e o trabalho do menino?" O anjo reiterou as instruções. A esposa de Manoá deveria fazer tudo o que ele lhe havia ordenado. Logo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão. Conforme Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agir nele enquanto ele estava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Já adulto, Sansão desceu a Tímna, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse a seus pais: "Vi uma mulher filisteia em Tímna. Quero que vocês a consigam para mim como esposa." Seus pais ficaram perturbados com a decisão e disseram: "Não há uma mulher entre os nossos parentes ou entre todo o nosso povo para que você vá procurar uma esposa entre os filisteus que não são circuncidados?" Mas Sansão insistiu: "Consegam ela para mim. É ela quem me agrada." Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que estava buscando um meio de confrontar os filisteus. A caminho de Tina, Sansão encontrou um leão jovem. A floresta era densa e o caminho estreito, quando de repente um rugido rasgou o ar. Um leão, feroz e selvagem, avançou contra Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e com uma onda de força divina, Sansão despedaçou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. A carcaça do leão ficou em pedaços, um testemunho da força inacreditável de Sansão. Mas ele não contou nem ao pai nem à mãe o que havia feito. Mais tarde, ao voltar para se casar com a mulher, ele se desviou para olhar a carcaça do leão. Nela, viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Sansão pegou o mel com as mãos e o comeu, enquanto seguia seu caminho. Ao reencontrar seus pais, deu um pouco a eles, e também comeram, mas não contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Tímna, Sansão propôs um enigma aos 30 companheiros filisteus. "Vou propor um enigma a vocês", disse Sansão. "Se vocês me derem a resposta nos 7 dias da festa, darei a vocês 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Mas, se não puderem resolver o enigma, vocês é que terão que me dar 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Conte-nos seu enigma", disseram. Eles: "Vamos ouvi-lo." Ele respondeu: "Do que come, saiu comida. Do forte, saiu doçura." Durante 3 dias, eles não conseguiram desvendar o enigma. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: "Convença seu marido a nos explicar o enigma. Senão queimaremos você e a casa de seu pai até as cinzas. Foi para nos roubar que vocês nos convidaram?" Então a esposa de Sansão lançou-se sobre ele chorando: "Você me odeia, não me ama de verdade. Você propôs um enigma ao meu povo e não me contou a resposta, nem ao meu pai ou à minha mãe." "Contei", ele respondeu. "Por que contaria a você?" Ela chorou durante todos os 7 dias da festa. Então, no 7º dia, ele finalmente contou, porque ela continuava a pressioná-lo, e ela, por sua vez, contou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade disseram a Sansão: "O que é mais doce que o mel
O que é mais forte que um leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Sansão desceu a Ascalon, matou 30 dos seus homens, pegou suas roupas e as deu àqueles que tinham resolvido o enigma. Tomado pela fúria, ele voltou para a casa do pai, e a esposa de Sansão foi dada a um dos seus companheiros que o havia acompanhado. Então Dalila disse a Sansão: como você pode dizer, eu te amo, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você zomba de mim e ainda não me contou o segredo da sua grande força. Com tanta insistência, ela o pressionava dia após dia, até que ele não aguentou mais. Então, ele contou tudo a ela. Nunca passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se a minha cabeça for raspada, minha força me deixará, e ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo, mandou chamar os líderes dos filisteus. Voltem mais uma vez. Ele me contou tudo. Assim, os líderes dos filisteus voltaram, trazendo a prata com eles. Dalila o fez adormecer em seu colo e chamou alguém para raspar as 7 tranças do cabelo dele. E começou a dominá-lo, e sua força o deixou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o agarraram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com algemas de bronze e o colocaram para girar o moinho na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois de ser raspado. Então, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e para comemorar, dizendo: o nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvaram o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, aquele que devastava nossa terra e multiplicava nossos mortos. Enquanto estavam animados com a festa, gritaram: tragam Sansão para nos entreter. Assim trouxeram-no da prisão, e ele se apresentou diante deles. Colocaram-no entre as colunas, e Sansão disse ao servo que o conduzia pela mão: coloque-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. O templo estava lotado de homens e mulheres. Todos os líderes dos filisteus estavam lá, e no terraço havia cerca de 3.000 pessoas, observando Sansão se apresentar. Então, Sansão orou ao Senhor: ó Senhor soberano, lembra-te de mim. Por favor, ó Deus, dá-me força mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então, Sansão apalpou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Firmando-se contra elas, com a mão direita em uma e a esquerda na outra, Sansão disse: que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a força que tinha. O templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. O chão tremeu, as paredes ruíram, os gritos dos filisteus ecoaram no ar enquanto o templo caía. Assim ele matou mais gente ao morrer do que durante toda a sua vida. Depois, seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Levaram-no de volta e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele foi juiz de Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um lembrete poderoso de como Deus pode usar até mesmo pessoas imperfeitas para cumprir os seus propósitos. A força extraordinária de Sansão era equiparada apenas pelas suas fraquezas humanas. Ainda assim, no final, ele cumpriu sua missão divina. Através da vida de Sansão, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania suprema da vontade de Deus. Você quer que seus filhos e famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia através de filmes animados? Então, essa é sua chance de ajudar a tornar isso possível. Nossa visão é criar filmes bíblicos completos que contem todas as histórias que levam até Jesus, algo que a mídia tradicional, como a Disney, jamais faria. Todo o nosso conteúdo é gratuito e está disponível no YouTube.
Mas a receita de anúncios, sozinha, não é suficiente para sustentar essa missão. Ao se juntar à nossa comunidade no Patreon, podemos, juntos, criar esses filmes incríveis e espalhar as histórias da Bíblia para a próxima geração. Troca. Oferecemos benefícios exclusivos para toda a sua família. Obrigado por fazer parte dessa missão tão especial. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir.